Por que Jesus ainda não voltou? Essa pergunta ecoa há séculos. Está na boca dos fiéis, nos livros sagrados, nos sermões, nos filmes apocalípticos e nas profecias que percorrem gerações. Mas o que poucos percebem é o peso invisível que essa pergunta carrega. Porque mais do que uma curiosidade espiritual, ela se tornou uma prisão vibracional. Um cativeiro emocional que aprisiona a alma no tempo, no futuro, na espera. E o mais profundo, aprisiona a própria divindade que mora em nós. A expectativa por um resgate externo nos impede de entrar na casa interior. Como alguém que vive de malas prontas esperando o Salvador chegar, mas nunca se deita no próprio leito, nunca acende sua própria luz, nunca habita o agora com presença. Esperar que Jesus volte é como viver eternamente com os olhos no céu, enquanto o chão clama pela sua presença. E se eu te dissesse que essa volta nunca vai acontecer? E que isso não é uma tragédia, mas uma libertação? Porque talvez Jesus não tenha ido a lugar algum. Talvez ele esteja aqui agora, latente, aguardando não a sua volta, mas o seu despertar. O grande equívoco da humanidade foi interpretar literalmente aquilo que era simbólico. A volta de Jesus não é uma agenda cósmica marcada em um calendário celestial. É um código espiritual, um chamado interno. Um lembrete de que a consciência crística não desceu para resolver tudo sozinha. Ela desceu para ser multiplicada. E a espera literal por esse retorno mantém a alma desconectada do seu próprio poder. A mente que aguarda um Salvador não percebe que está vibrando em impotência. Quando você projeta a solução para fora, transfere seu centro de gravidade espiritual. A espera pela volta de Jesus paralisa o nascimento do Cristo interno, aquele que mora em silêncio dentro de você, esperando por permissão para se manifestar. Porque não é ele que tem que voltar, é você que precisa despertar. Enquanto o retorno for algo futuro, você se sentirá incompleto no presente. A consciência fica em suspenso. E sem perceber, você começa a vibrar numa frequência de insuficiência. Isso enfraquece seu campo, sua fé, sua potência, como um corpo esperando uma alma, como um templo esperando um Deus. Mas e se você já fosse o templo e o Deus ao mesmo tempo? Muitas vezes, a fé organizada transforma símbolos em ferramentas de controle. A volta de Jesus, lida ao pé da letra, se torna uma promessa condicional. Um prêmio para os bons, um castigo para os maus. Mas por trás dessa moralização da espiritualidade, existe uma manipulação energética. Se você acreditar que não é digno sozinho, aceitará qualquer intermediário. E assim se perpetua a ideia de que você precisa de algo fora de você para ser salvo. Mas nas tradições gnósticas, místicas e ocultistas, o Cristo nunca foi só uma pessoa. Ele é uma frequência, um estado de consciência, um campo vibracional que se ativa quando o coração e a mente se unem em amor, presença e verdade. Não se trata de uma aparição nos céus, trata-se de uma expansão interna, um novo céu que se abre dentro. É por isso que tantos mitos antigos falam do retorno do Redentor. Horus no Egito, Krishna na Índia, Quetzalcóatl entre os maias. O arquétipo do Salvador que volta é um padrão simbólico da psique humana. Ele aponta para a nossa capacidade de lembrar quem somos e de reencarnar internamente uma consciência mais elevada. Você não precisa esperar o fim dos tempos. Você só precisa sair do tempo, sair da espera, sair da impotência. E isso pode começar agora. Com um gesto simples, escolher não esperar mais. Porque o Cristo não volta como quem desce de uma nuvem. Ele desperta como quem acende uma luz no centro do peito. E essa luz se ativa quando você escolhe viver a partir do amor, não do medo. A partir da presença, não da ausência, a partir da entrega,
não da expectativa. E aqui entra uma chave poderosa. Você pode acessar o estado crístico sem esperar nenhum apocalipse. Basta invocar essa frequência com presença e intenção. Feche os olhos. Respire. Sinta o coração batendo. Visualize uma luz dourada irradiando do centro do seu peito. Imagine essa luz se expandindo até tocar cada célula, cada pensamento, cada emoção. Isso não é imaginação, é tecnologia espiritual. Quando o coração e o cérebro entram em coerência, seu campo energético se alinha com aquilo que chamamos de Cristo. A consciência crística é um campo de amor incondicional. É a coragem de ver com compaixão, de agir com lucidez, de viver com entrega. É um estado onde o julgamento se dissolve, a culpa perde o sentido e a presença se torna cura. Não há céu mais real do que esse instante vivido em plenitude. E agora, talvez você compreenda por que a volta literal de Jesus nunca vai acontecer. Porque ela já está acontecendo. Em cada ser humano que escolhe despertar. Em cada alma que decide amar onde antes odiava. Em cada gesto de coragem, compaixão e consciência. O retorno não é um evento. É uma vibração que se espalha como um campo e que transforma o mundo de dentro para fora. Esperar que Jesus volte é mais do que um anseio espiritual. É um condicionamento emocional profundo. E esse condicionamento atua como um bloqueio vibracional invisível. Toda vez que você projeta para fora a resolução de um problema interno, você enfraquece o seu campo, vibra em impotência e se distancia da única coisa que realmente pode transformar sua realidade, o seu próprio estado de presença. A crença de que algo maior virá para consertar o mundo é uma forma inconsciente de abandonar sua soberania espiritual. É como dizer, em silêncio, eu não posso, eu não sei, eu não sou capaz, alguém precisa me salvar. E assim, a espera se transforma em anestesia. Uma anestesia que adia escolhas, posterga ações, silencia a intuição e faz com que você aceite um agora fragmentado em troca de uma promessa celestial futura. Essa é a raiz da procrastinação espiritual. Quantas vezes você já pensou, quando Jesus voltar, tudo vai se alinhar? Ou, quando o mundo mudar, aí sim eu vou viver minha missão. Essa é a armadilha. Porque a luz não desce para te arrastar. Ela espera para ser escolhida. E a verdade é que cada vez que você posterga sua própria transformação, esperando que venha de fora, você abandona o Cristo que tenta nascer dentro de você. E há um fator ainda mais profundo nessa espera: o conforto emocional que ela proporciona. A ideia da volta de Jesus funciona como um alívio para o caos. Um bálsamo psicológico em meio à incerteza. E esse conforto tem um preço invisível, porque ele se sustenta no sistema límbico, na parte mais emocional e instintiva do seu cérebro. Essa parte busca segurança, busca padrão, busca recompensa. E quando você ouve que ele vai voltar para corrigir tudo, sua mente sente prazer, sente alívio, libera dopamina. A química do alívio se confunde com espiritualidade, mas essa sensação é apenas momentânea, porque ela não nasce da consciência, mas da carência. E tudo que nasce da carência se dissolve no tempo. O que parece fé é muitas vezes só medo disfarçado. Medo de assumir a própria luz. Medo de ser responsável pelo próprio despertar. Medo de não ter a quem culpar caso o mundo continue quebrado. Esperar o retorno do Messias é, em muitos casos, fugir da responsabilidade de se tornar luz para os outros. É mais fácil seguir esperando o apocalipse do que fazer a faxina interna. Mais fácil sonhar com uma trombeta do céu do que sentar em silêncio e ouvir sua alma. A fantasia messiânica é doce como um consolo, mas amarga como um veneno que paralisa. E é por isso que tantas tradições esotéricas
evitam falar da volta de Jesus em termos literais. Para os gnósticos, para os iniciados, para os alquimistas espirituais, o Cristo não é um nome, nem uma figura congelada no tempo. Cristo é uma frequência de consciência unificada com a fonte. É um campo vibracional de sabedoria amorosa, de verdade silenciosa, de compaixão que não julga. Não se trata de esperar por alguém, trata-se de encarnar esse estado. Você já ouviu a frase, vós sois deuses? Ela está na própria Bíblia, mas foi silenciada, omitida, ignorada, porque uma humanidade que reconhece seu poder se torna incontrolável. Quando você entende que o retorno não é dele, mas seu, algo muda. A fé deixa de ser expectativa e se torna prática. O amor deixa de ser promessa e se torna presença. O Cristo deixa de ser um homem e se torna uma consciência acessível. É como se Jesus tivesse plantado a semente, mas coubesse a cada um de nós regá-la. Ele não virá colher por você. Ele já deixou o código. O resto é contigo. E se ainda resta dúvida, olhe para a natureza. Veja como o sol funciona. O sol não volta. Ele nunca saiu. Ele apenas se esconde atrás das nuvens. Ou é eclipsado por sombras passageiras, mas sua luz está sempre ali, firme, constante, esperando que a névoa se dissipe. A volta do Cristo é exatamente isso. Não um evento que vem de fora, mas o fim de um eclipse interno. Um instante em que, de repente, a luz volta a passar por você. E então você enxerga, sente, compreende. Não porque alguém explicou, mas porque algo dentro de você voltou a brilhar. E é isso que a metáfora da volta de Jesus realmente representa. Um renascimento interno. Um momento de iluminação súbita. Um dia em que a ficha cai, o véu rasga, a lágrima cai, e você percebe, ele nunca saiu. O que se afastou foi a sua percepção. O que se ausentou foi a sua presença. E o que retorna não é ele, é você mesmo para si. A luz nunca foi embora. A consciência crística nunca saiu do mundo. Ela apenas foi esquecida, relegada ao futuro, projetada nas nuvens, adorada como um mistério distante. Mas a verdadeira volta de Jesus não é um espetáculo, é um fenômeno interno, um código vibracional que se ativa silenciosamente no coração de quem desperta. E esse despertar não é coletivo por decreto. Ele começa com uma alma de cada vez, uma escolha, um instante, um sim. A vida cotidiana, com suas rotinas e desafios, se torna o palco onde esse retorno acontece, não com trombetas ou julgamento final, mas com um olhar mais compassivo, uma palavra mais amorosa, um gesto mais consciente. A ideia de que ele vai voltar para salvar o mundo parece nobre, mas esconde uma crença infantil. A de que o mundo precisa ser salvo de si mesmo e que o ser humano é incapaz de gerar luz por conta própria. Esse é o veneno mais sutil da promessa messiânica literal. Ele nos infantiliza espiritualmente. Nos reduz a espectadores de um plano cósmico do qual não participamos. Mas o evangelho oculto, aquele que ecoa nos corredores silenciosos da alma, diz outra coisa. O Cristo não volta por nós. Ele volta em nós. A mensagem verdadeira nunca foi sobre salvação, mas sobre encarnação da consciência. E é aí que está o mistério que poucos ousam revelar. Você é a continuação da história. Cada vez que você escolhe não reagir com ódio, mas com empatia, o Cristo volta. Cada vez que você vê beleza onde antes via ausência, o Cristo volta. Cada vez que você cuida da sua vibração, em vez de condenar o mundo, o Cristo volta. Ele não volta do céu. Ele volta do silêncio onde você havia escondido sua própria luz. A volta de Jesus nunca foi um fim, foi um convite. Um símbolo poderoso que atravessa séculos, pedindo uma coisa só. Desperte, torne-se presença.
Pare de esperar e comece a ser. E para isso, não basta apenas entender. É preciso viver como canal dessa consciência, tornar-se corpo, tornar-se templo, tornar-se a continuação vibracional daquilo que ele foi em essência, porque aqui está a revelação final. O corpo de Cristo não é um corpo individual, é coletivo, é a humanidade desperta. É cada célula vibrando com consciência. Cada ser humano que escolhe viver com presença e propósito se torna uma parte viva desse novo corpo espiritual. Você é uma célula nesse corpo e sua frequência afeta o todo. Quando você se realinha, você contribui para a cura global. Quando você acessa estados elevados de compaixão, clareza e amor, você sustenta o campo para que outros façam o mesmo. Essa é a verdadeira igreja, não feita de paredes, mas de presenças. E nesse campo coletivo não há hierarquia. Ninguém está acima, ninguém está abaixo. Porque o Cristo não é um rei no trono. É uma luz no centro, uma centelha que mora em todos e que só se ativa quando o ego cede espaço. Essa consciência se move em silêncio. Ela não precisa de rituais barulhentos. Ela não exige sacrifício. Ela não cobra sofrimento. Ela só pede uma coisa: coerência. Que o que você pensa, sente e faz esteja alinhado com a verdade da sua alma. É por isso que a volta de Jesus não precisa mais acontecer, porque ela já está acontecendo, mas de forma invisível, sutil, interna. E esse é o verdadeiro milagre. Não um homem caminhando sobre as águas, mas milhões caminhando sobre a terra com consciência desperta. A grande libertação da humanidade não será quando um Messias chegar dos céus. Será quando cada ser humano reconhecer que o céu começa dentro. Quando percebermos que o campo crístico é acessível, praticável, real, e que ele não depende de religião, nome ou dogma. Ele depende de vibração. E então, o mundo muda. Porque um mundo onde as pessoas param de esperar e começam a ser. É um mundo onde o paraíso deixa de ser promessa e se torna prática. A nova terra que tantos profetizam não virá por decreto divino. Ela virá por frequência coletiva. E essa frequência nasce quando deixamos de terceirizar a luz. O Cristo não é uma ideia, é um código vivo. E ele está, agora, pedindo para se manifestar em você. Sem espera, sem teatro, sem milagre externo. Respire fundo. Imagine essa luz em você. Ela não vem de fora. Ela é sua. Sempre foi. Ela pulsa no seu campo. Ela deseja se mover pelos seus gestos, suas palavras, suas escolhas. Essa é a segunda vinda, a mais esperada, a mais silenciosa, a mais transformadora. E ela começa agora. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, se ela despertou em você uma memória antiga, um saber que estava adormecido, então talvez seja a hora de ancorar essa vibração com um gesto simbólico. Curta este vídeo, mas não apenas como um clique. Faça disso um selo energético, um sinal de que você reconhece essa verdade em si. E se você quer caminhar junto com mais pessoas que sentem como você, se inscreva no canal. Aqui não seguimos dogmas, seguimos vibrações. Este é um espaço para almas despertas ou despertando. E sua presença faz parte do que transforma esse campo em realidade viva. A espera acabou. Não por desesperança, mas por lucidez. O Cristo não precisa voltar, porque agora ele caminha em você.